Oi, vamos fazer mais um vídeo. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu monto o bolo, eu molho, umas diquinhas de calda e vou usar o recheio que eu dei a aula esses dias. Foi creme suave de ninho, muito gostoso. Então vamos lá? Vamos aprender? É pra já! Então, vou explicar para vocês o que eu tô fazendo. Começo, eu tenho aqui um bolo. Esse bolo, eu já dei a receita, tá? Do pão de ló pra vocês. Só seguir aí no meu canal. Inclusive, se inscrevam no meu canal. Só que eu não quero fazer ele desse tamanho. Ele tem 20 centímetros aqui. Eu quero fazer ele do tamanho de 15. Então, eu vou recortar ele e vou montar aqui. Então, vou pegar um bolo maior e vou fazer ele menor, porém mais alto, porque esse é baixinho. E eu vou dar aula pra vocês, eu quero espatular. Ele fica muito mais bonito, um bolo mais alto. Então, vamos ver que maracutaia eu vou fazer aqui, pra gente conseguir, tá? Então, pra começar, eu vou montar minha forma. Eu tenho esse plástico, eu compro folha de plástico picotada, é uma bobina. Eu uso sempre essa folha, mas isso não proíbe vocês de pegarem um saquinho desses de congelamento e abrir. Aqui é o fundo da forma, então, eu uso forma de fundo falso, tá vendo, ó? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou pôr o plástico no fundo da forma. Eu não vou pôr o plástico aqui nas laterais, porque na hora que eu for pôr bolo, recheio, às vezes o plástico quer entrar no recheio, aí eu fico toda confusa. Assim dá super certo, por isso tem que ser fundo falso. Ela tem 15 centímetros de diâmetro e ela tem 10 de altura. Vai ficar um bolo bem legal. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ele fica montado e depois eu vou dar outra aula com ele e decorado. Eu ainda vou cortar pra gente ver por dentro. Então, se inscrevam aí no canal pra gente ver passo a passo, pra vocês seguirem passo a passo das aulas. Então, voltando aqui, passei o plástico, envolvi no fundo. Só que meu bolo, ele é grande, eu tenho que colocar ele aqui. Eu vou usar essa parte da forma como cortador. Então, eu vou cortar ele aqui, ó. Eu posso aproveitar o máximo do bolo, então eu não ponho bem centralizado. Eu ponho aqui no cantinho e já afundo. Então, eu vou fazer isso. E eu já tenho aqui um corte para eu pôr no meu bolo. Vamos dizer, um disco do bolo, né? Que já vai ficar aqui, ó. Aqui eu tenho um disco já prontinho aqui de bolo. Aí, o que eu fiz? Eu já fiz isso que eu mostrei agora pra vocês. Já fiz esse corte. E eu tenho aqui, ó, mais bolo para poder ficar da altura. Então, quer dizer que eu não usei só um disco desses de 20. Eu fiz 2 discos de 20 para poder encaixar aqui. Mas isso aconteceu, pessoal, porque eu fiz a massa e guardei. Aí hoje eu mudei de ideia e quero fazer aqui. É assim. Aí a gente tem que se virar com o que tem. Então, é isso que eu vou fazendo, tô me virando. Então, aqui sobrou um recorte junto com esse. Eu tenho 2 partes ainda. Eu posso deixar ele mais alto. Quero a receita desse pão de ló? Como é que eu faço, professora? Entra no meu canal, tem a aula. A aula explica o passo a passo como é que eu faço. É maravilhosa, receita super simples. Eu tô passando aqui no canal só receitas que vocês podem fazer. Fica bom, não é caro e o melhor de tudo, o resultado é perfeito, ó. Agora eu coloquei aqui o plástico, vou tirar aqui do fundo, ó. E vou montar as camadas de bolo com o recheio. Com os recheios, por quê? Eu tô usando 2 recheios aqui. Eu tô usando o recheio creme suave de ninho. Ai, como é que faz creme suave de ninho? Fácil, fácil. Só entrar aí no meu canal, que a aula tá explicando passo a passo como eu cheguei nesse resultado maravilhoso. E rende muito bem, é leve, é gostoso, eu garanto que faz sucesso. E vou usar essa maravilhosa geleia aqui, que também tem um vídeo ensinando a fazer a geleia, tá? Vai ter vídeo de tudo, eu vou fazer sempre assim, as aulas vocês vão acompanhando os vídeos e vai entrando devagarzinho, cada aula por vez. Então, beleza, tenho aqui os discos, mas eu preciso de uma calda. Então, eu vou preparar uma calda. Como o meu creme é de ninho, minha massa é pão de ló de baunilha, então eu quero fazer uma calda de ninho também, de leite em pó. Então, a calda eu preparo super fácil. Eu vou colocar
Dentro dessa bisnaguinha, ó, é uma bisnaguinha normal, sabe aquelas garrafinhas de ketchup, mostarda? É ela que eu uso, tá? Aí eu vou colocar aqui 1 e 2 colheres dessa de leite em pó. Que colher é essa? É a colher de 15. Ó, colher cheinha, não extravagante. 2, colher de 15, colher de sopa, tá? Colher profissional. Então tem o leite em pó. Leite em pó que vocês quiserem. Se quiserem usar ninho, ninho. Eu não tô usando ninho não, tá? Tô usando um leite em pó mais em conta que eu achei no mercado. E vou encher essa garrafinha com água filtrada. Aqui. Essa garrafinha, ela dá 200 ml de calda. Então tá dando 200 ml aqui da minha calda do meu bolo. Se eu quiser aromatizar, eu posso aromatizar com umas gotinhas de baunilha, mas como é tudo ninho aqui e morango, então eu vou parar por aqui, tá? Ó, ficou bem legal, ficou um leite bem forte. Por que eu tô usando leite em pó? Que o leite em pó, ele é mais durável. Se eu usar o leite de caixinha, estraga rápido o meu bolo. E o leite em pó dura mais um pouquinho. Então, vamos supor, se eu pegar o leite de caixinha e deixar ele num potinho reservado, num canto, em cima de uma pia, vamos supor, ele vai durar perfeito, umas 6 horas no máximo. Isso porque tá frio. No calor, em 2 horas já começa a entrar em decomposição, começa a estragar. Já o leite em pó dá um tempo maior. Se o leite tradicional de caixinha dá 2 horas, daqui dá 3, eu ganho um tempo. Então, tá prontinho, ficou perfeito. É com ele que eu vou molhar meu bolo. Se quiser pôr açúcar, pode. Eu não gosto, para não ficar muito doce. Eu colocando açúcar, ganho mais vida ainda na minha calda. Vou colocar uma colher de sopa aqui de açúcar, é mais chance dela não estragar. Porque o açúcar também entra como conservante aqui, tá bom? Bom, eu vou montar o bolo. Então, eu tenho um bolo que eu já cortei 2 camadas. Olha que massa! Perfeita, não tem buraco, molhadinha, é fofíssima, é impecável. É um pão de ló assim que você pode fazer, custo baixo e o resultado final é impecável. Eu tenho 2 partes, então vou pôr uma parte e eu decidi essa porque essa aqui tá um pouquinho mais grossinha que aquela. Então, a parte douradinha eu ponho pra cima, para que o meu bolo, na hora que eu for montar ele da minha forma, ele fique um bolo assim clarinho. Eu não gosto que a parte douradinha fique aparecendo do meu bolo. Mas se quiser também tirar, não impede. Se eu quisesse tirar tudo, estaria ok. Eu deixo sempre essa parte douradinha pra cima e eu vou molhar. Uma dica que eu dou é vocês usarem balança. Então eu ligo aqui a balança, aí taro aqui, deixa eu virar para vocês verem melhor. Aí eu uso aqui a parte tara da balança, que é aqui o botãozinho, e zerou minha balança. Então eu vou ter uma noção de quanto eu tô pondo de calda na primeira camada. E assim eu vou colocando todas as camadas a mesma quantidade de calda, para não correr o risco de uma ficar mais encharcada, outra menos. Pelo menos, se eu encharcar primeiro, eu vou encharcar todas. Se eu deixar a primeira seca, eu vou deixar todas, vai ficar padronizada em calda. Isso é legal também. Aqui eu coloco aproximadamente cada camada de calda, eu tô pondo por volta de 50 ml. Então aqui tem 200, vai dar para molhar 4 vezes, tá? Tudo vai do gosto também. Eu gosto de um bolo bem molhado, posso molhar mais. Desde que minha massa suporte a calda, absorve, não tem problema. E essa é uma das massas que absorve. Aqui eu tenho um pouquinho de chantilly, que eu vou fazer aqui em volta antes de eu pôr o recheio, em volta da minha forma, uma camada só de chantilly, para eu poder colocar o recheio, para na hora que eu for cobrir, não correr o risco do recheio vazar e se misturar com a cobertura. Então eu vou fazer uma camada bem fininha, nada exagerado, tá? Chantilly comum, só bater o chantilly. Aqui eu coloquei no saquinho. É um saquinho tradicional, esse saquinho que eu uso bastante, eu já falei dele aí no meu canal, nos meus vídeos.
é um saquinho que eu chamo de polietileno PP, tá? Mas pode usar qualquer saquinho de confeitar. Eu vou fazer um corte aqui com a tesoura. Um corte só para eu ter a facilidade de passar em volta do meu bolo essa camadinha de chantilly. Então, eu vou passar aqui e já mostro para vocês, tá? Pode usar uma bailarina nessa hora, que também ajuda bastante. Tô fazendo isso porque eu vou usar uma técnica aqui no meu bolo e eu acho que vai ficar muito legal, então é ideal fazer isso. Ó, vou mostrar pra vocês, ó, viu? Só passar o chantilly. Agora eu vou pôr meu recheio. Eu tenho uma geleia que eu vou ensinar vocês. Essa geleia maravilhosa de morango, ela tem uma calda aqui, ó. Então vou aproveitar essa calda e já vou deixar que isso absorva no meu bolo para dar um gostinho do morango. Vou pôr uma quantidade e a outra camada tem que ter a mesma quantidade. Então vamos lá, eu vou falar para vocês quanto que eu tô gastando aqui, tá? Então vou colocar aqui, já mostro já para vocês. Vou deixar bem caprichadinho aqui. Vou mostrar agora. Vamos ver como é que eu fiz. Ó, aqui eu gastei 80 gramas de geleia, tá? Agora eu vou vir com o famoso e delicioso creme de ninho, que eu fiz agora há pouco. E vocês têm esse recheio aí também, que eu fiz pra vocês no canal, tá? Ó, coloquei 170 gramas de creme. Ai, que delícia! Depois nós vamos ver esse bolo. Na hora que eu confeitar, eu vou cortar pra vocês verem ele por dentro. Então agora eu vou espalhar esse creme. Olha que legal! Quando eu fiz minha camada aqui de proteção, ó, o que eu fiz? Se esse bolo quiser vazar, o chantilly vai sustentar. Então não vai deixar, igual eu falei pra vocês na hora de decorar, ficar aparecendo. Agora mais uma camada do bolo. Aí, o que eu tenho? Lembra que eu cortei o bolo e ficou essa rebarba? Eu já vou encaixar ele aqui dentro. Olha, gente, que ideia boa para quem quiser fazer um bolo. Ó, tá vendo? Aí ficou um buraquinho aqui. Eu tenho a camada. Lembra que eu mostrei pra vocês? Falei, ah, ficou fininha? Eu vou completar aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Sem problema nenhum. Encaixo aqui e já fecho o buraquinho, ó. Tá vendo? Vou dar uma pressionada. Vou molhar de novo com 50 ml de leite. Então, primeiro foi 50, aqui 50. Na balancinha, coloco, taro e molho. Até ficar 50. Até aparecer 50 ali de calda. Isso aqui eu vou molhar bem, porque tá mais... Aí, mais um pouquinho. Aí, deu. Aqui, molhadinho. Agora, qual é o próximo processo? Fazer a camadinha de contenção aqui, de proteger, para proteger o meu recheio, geleia e mais o famoso creme de ninho. Então, vamos lá. Lembrando que eu usei o saquinho. Então, vou fazer bem aqui encostadinho. Aí, taro e coloco a mesma quantidade que eu coloquei de geleia. Essa geleia é bem doce, então, por isso que eu não coloquei muito açúcar na calda, porque é feito com açúcar e morango. Então, se eu ficar pondo muito doce, tem que quebrar, né? Eu já tenho a umidade da geleia, eu já tenho o creme, que também é docinho. Então, vamos tentar balancear aqui. E agora eu vou pôr o creme. Tem que dar o 170. Mais um pouquinho. Ó, já tá chegando aqui no topo da minha forma. Agora eu vou pôr mais uma camada do bolo.
Então, vou pegar essa camada toda, porque eu quero ele mais massa, recheio, massa. Eu não quero uma massa muito fininha, porque eu quero estruturar ele aquele bem alto e eu quero que tenha recheio. Então, vamos caprichar aqui. Então, agora eu vou pôr ele aqui dentro. Só vou dar uma tiradinha da massa, porque eu quero pressão nele, vou empurrar pra dentro. Se ficar muita massa, aí às vezes eu não consigo empurrar todo. Eu quero empurrar ele todo pra dentro. Vou tirar aqui. Ó. Vou pegar essa massa. Vou encaixar aqui dentro, ó. Eu tô fazendo uma prensa aqui para ter certeza que esse bolo ele vai sair do meu ateliê e vai pro meu cliente, para casa do meu cliente e chegar ele certinho. Bolo alto, ele tem esse problema. Você acaba de montar e tá perfeito. Aí quando você decora, ele começa a cair para um lado, cair para o outro. Então, uma dica que eu dou é essa: você coloca a massa passando da forma e depois você faz uma pressão bem para dentro, para que ele fique bem prensadinho aqui dentro. E agora, de novo, vou medir a quantidade de calda, que é a última camada que eu vou fazer. Nem me pergunte quanto que vai dar esse bolo no final de peso. Quando eu tirar aqui, aí a gente vai saber quanto que deu de peso, tá? Que eu teria que somar da de calda, quanto eu gastei de recheio e as massas, eu já saberia. Como eu não tô preocupada com isso, minha preocupação agora é ensinar vocês como que eu monto. Ficou calda até 50. Como eu usei 3 camadas, vai sobrar um pouquinho de calda aqui. Seria para outra camada se eu fosse colocar, mas eu já cheguei onde eu quero. Então é isso. Quando sobra assim pedaços de bolo, a ideia é sempre fazer bolo de pote, mas eu posso também pegar esse bolo, guardar, envolver ele no plástico filme, bem bonitinho, e eu posso congelar ele por 30 dias. Quando eu tiver um próximo bolo que eu precisar de uma camada, ele me salva. Aí eu já tenho ele, eu falo, já tem como eu colocar uma camada de bolo. E vocês vão ver, mesmo com a parte que eu fiz aqui de emenda, que foi no meio, na hora de cortar a fatia fica perfeita, tá? Então, eu acho que a gente encerrou a nossa aula. Eu tenho a frase de hoje, não esqueci não. A frase de hoje é assim: o verdadeiro guerreiro não é o que vence a guerra, é que todos os dias levanta e enfrenta uma batalha. E é isso que a gente faz, né? Todos os dias a gente tem que levantar e enfrentar uma batalha. Pessoal, até a próxima, tá?